Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, institui o Código Eleitoral. O Presidente da República faço saber que sanciono a seguinte lei, aprovada pelo Congresso Nacional, nos termos do artigo 4º, caput do Ato Institucional, de 9 de abril de 1964. Parte 1ª. Introdução. Artigo 1º. Este Código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício de direitos políticos, principalmente os de votar e ser votado. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para sua fiel execução. Artigo 2º. Todo poder emana do povo e será exercido em seu nome, por mandatários escolhidos, direta e secretamente, dentre candidatos indicados por partidos políticos nacionais, ressalvada a eleição indireta nos casos previstos na Constituição e leis específicas. Artigo 3º. Qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e incompatibilidade. Artigo 4º. São eleitores os brasileiros maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei. Artigo 5º. Não podem alistar-se eleitores: 1. Os analfabetos. 2. Os que não saibam exprimir-se na língua nacional. 3. Os que estejam privados temporária ou definitivamente dos direitos políticos. Parágrafo único. Os militares são alistáveis desde que oficiais, aspirantes a oficiais, guardas-marinha, subtenentes ou suboficiais, sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior para formação de oficiais. Artigo 6º. O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro sexo, salvo: 1. Quanto ao alistamento: a. Os inválidos. B. Os maiores de 70 anos. C. Os que se encontrem fora do país. 2. Quanto ao voto: a. Os enfermos. B. Os que se encontrem fora do seu domicílio. C. Os funcionários civis e os militares, em serviço que os impossibilite de votar. Artigo 7º. O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 dias após a realização da eleição, incorrerá na multa de 3 a 10% sobre o salário mínimo da região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no artigo 367. Parágrafo 1º. Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, não poderá o eleitor: 1. Inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles. 2. Receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo, ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição. 3. Participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, dos territórios, do Distrito Federal ou dos municípios, ou das respectivas autarquias. 4. Obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas econômicas federais ou estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo, ou de cuja administração este participe, e com essas entidades celebrar contratos. 5. Obter passaporte ou carteira de identidade. 6. Renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. 7. Praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda. Parágrafo 2º. Os brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 anos, salvo os excetuados nos artigos 5º e 6º, número 1, sem prova de estarem alistados não poderão praticar os atos relacionados no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será cancelada a inscrição do eleitor que não votar em 3 eleições consecutivas, não pagar a multa ou não se justificar no prazo de 6 meses, a contar da data da última eleição a que deveria ter comparecido. Parágrafo 4º. Disposto no inciso 5 do parágrafo 1º, não se aplica ao eleitor no exterior que requeira novo passaporte para identificação e retorno ao Brasil,
Artigo 8º brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos ou o naturalizado que não se alistar até 1 ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira, incorrerá na multa de 3 a 10% sobre o valor do salário mínimo da região, imposta pelo juiz e cobrada no ato da inscrição eleitoral através de selo federal inutilizado no próprio requerimento. Parágrafo único. Não se aplicará a pena ao não alistado que requerer sua inscrição eleitoral até o 101º dia anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos. Artigo 9º. Os responsáveis pela inobservância do disposto nos artigos 7º e 8º incorrerão na multa de 1 a 3 salários mínimos vigentes na zona eleitoral ou de suspensão disciplinar até 30 dias. Artigo 10. O juiz eleitoral fornecerá aos que não votarem por motivo justificado e aos não alistados nos termos dos artigos 5º e 6º, número 1, documento que os isente das sanções legais. Artigo 11. O eleitor que não votar e não pagar a multa, se encontrar fora de sua zona e necessitar documento de quitação com a Justiça Eleitoral, poderá efetuar o pagamento perante o juízo da zona em que estiver. Parágrafo 1º. A multa será cobrada no máximo previsto, salvo se o eleitor quiser aguardar que o juiz da zona em que se encontrar solicite informações sobre o arbitramento ao juízo da inscrição. Parágrafo 2º. Em qualquer das hipóteses, efetuado o pagamento através de selos federais inutilizados no próprio requerimento, o juiz que recolheu a multa comunicará o fato ao da zona de inscrição e fornecerá ao requerente comprovante do pagamento. Parte 2ª. Dos órgãos da Justiça Eleitoral. Artigo 12. São órgãos da Justiça Eleitoral. 1. O Tribunal Superior Eleitoral, com sede na capital da República e jurisdição em todo o país. 2. Um Tribunal Regional na capital de cada estado no Distrito Federal e mediante proposta do Tribunal Superior, na capital de território. 3. Juntas Eleitorais. 4. Juízes Eleitorais. Artigo 13. O número de juízes dos tribunais regionais não será reduzido, mas poderá ser elevado até 9, mediante proposta do Tribunal Superior, e na forma por ele sugerida. Artigo 14. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por 2 anos, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Parágrafo 1º. Os biênios serão contados, ininterruptamente, sem o desconto de qualquer afastamento nem mesmo decorrente de licença, férias ou licença especial, salvo no caso do parágrafo 3º. Parágrafo 2º. Os juízes afastados por motivo de licença férias e licença especial, de suas funções na Justiça Comum, ficarão automaticamente afastados da Justiça Eleitoral pelo tempo correspondente exceto quando com períodos de férias coletivas, coincidir a realização de eleição, apuração ou encerramento de alistamento. Parágrafo 3º. Da homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juízes nos tribunais eleitorais, ou como juiz eleitoral, o cônjuge ou o parente consanguíneo, ou afim até o 2º grau, de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. Parágrafo 4º. No caso de recondução para o 2º biênio, observar-se-ão as mesmas formalidades indispensáveis à primeira investidura. Artigo 15. Os substitutos dos membros efetivos dos tribunais eleitorais serão escolhidos, na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. Título 1. Do Tribunal Superior. Artigo 16. Compõe-se o Tribunal Superior Eleitoral. 1. Mediante eleição pelo voto secreto. A de 3 juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal, e b. de 2 juízes dentre os membros do Tribunal Federal de Recursos. 2. Por nomeação do Presidente da República de 2 entre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 1º. Não podem fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade até o 4º grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se neste caso o que tiver sido escolhido por último. Parágrafo 2º. A nomeação de que trata o inciso 2 deste artigo não poderá recair em cidadão que ocupe cargo público de que seja demissível ad nutum, que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública, ou que exerça mandato de caráter político federal, estadual ou municipal.
Artigo 17. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá para seu presidente um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, cabendo ao outro a vice-presidência, e para corregedor-geral da Justiça Eleitoral um dos seus membros. Parágrafo 1º. As atribuições do corregedor-geral serão fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 2º. No desempenho de suas atribuições, o corregedor-geral se locomoverá para os estados e territórios nos seguintes casos: 1. Por determinação do Tribunal Superior Eleitoral. 2. A pedido dos tribunais regionais eleitorais. 3. A requerimento de partido deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral. 4. Sempre que entender necessário. Parágrafo 3º. Os provimentos emanados da Corregedoria Geral vinculam os corregedores regionais, que lhes devem dar imediato e preciso cumprimento. Artigo 18. Exercerá as funções de Procurador-Geral junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o Procurador-Geral da República funcionando em suas faltas e impedimentos, seu substituto legal. Parágrafo único. O Procurador-Geral poderá designar outros membros do Ministério Público da União, com exercício no Distrito Federal, e sem prejuízo das respectivas funções, para auxiliá-lo junto ao Tribunal Superior Eleitoral, onde não poderão ter assento. Artigo 19. O Tribunal Superior delibera por maioria de votos em sessão pública com a presença da maioria de seus membros. Parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior, assim na interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição e cassação de registro de partidos políticos, como sobre quaisquer recursos que importem anulação geral de eleições ou perda de diplomas, só poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. Se ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado o substituto ou o respectivo suplente. Artigo 20. Perante o Tribunal Superior, qualquer interessado poderá arguir a suspeição ou impedimento dos seus membros, do Procurador-Geral ou de funcionários de sua secretaria, nos casos previstos na Lei Processual Civil ou Penal e por motivo de parcialidade partidária, mediante o processo previsto em regimento. Parágrafo único. Será ilegítima a suspeição quando o recipiente a provocar ou, depois de manifestada a causa, praticar ato que importe aceitação do arguido. Artigo 21. Os tribunais e juízes inferiores devem dar imediato cumprimento às decisões, mandados, instruções e outros atos emanados do Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 22. Compete ao Tribunal Superior: 1. Processar e julgar originariamente o registro e a cassação de registro de partidos políticos, dos seus diretórios nacionais e de candidatos à presidência e vice-presidência da República. B. Os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes. C. A suspeição ou impedimento aos seus membros, ao Procurador-Geral e aos funcionários da sua secretaria. D. Os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos cometidos pelos seus próprios juízes e pelos juízes dos tribunais regionais. E o habeas corpus ou mandado de segurança em matéria eleitoral, relativos a atos do Presidente da República, dos ministros de Estado e dos tribunais regionais, ou, ainda, o habeas corpus, quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. F. As reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos, quanto à sua contabilidade e à apuração da origem dos seus recursos. G. As impugnações à apuração do resultado geral, proclamação dos eleitos e expedição de diploma na eleição de presidente e vice-presidente da República. H. Os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos nos tribunais regionais, dentro de 30 dias da conclusão ao relator, formulados por partido, candidato, Ministério Público ou parte legitimamente interessada. E as reclamações contra os seus próprios juízes que no prazo de 30 dias a contar da conclusão, não houverem julgado os feitos a eles distribuídos. J. A ação rescisória, nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro de 120 dias de decisão irrecorrível, possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado. 2. Julgar os recursos interpostos das decisões dos tribunais regionais nos termos do artigo 276, inclusive os que versarem matéria administrativa. Parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior são irrecorríveis, salvo nos casos do artigo 281. Artigo 23. Compete ainda privativamente ao Tribunal Superior: 1. Elaborar o seu regimento interno.
2. Organizar a sua secretaria e a Corregedoria Geral, propondo ao Congresso Nacional a criação ou extinção dos cargos administrativos e a fixação dos respectivos vencimentos, provendo-os na forma da lei. 3. Conceder aos seus membros licença e férias assim como afastamento do exercício dos cargos efetivos. 4. Aprovar o afastamento do exercício dos cargos efetivos dos juízes dos tribunais regionais eleitorais. 5. Propor a criação de tribunal regional na sede de qualquer dos territórios. 6. Propor ao Poder Legislativo o aumento do número dos juízes de qualquer tribunal eleitoral, indicando a forma desse aumento. 7. Fixar as datas para as eleições de presidente e vice-presidente da República, senadores e deputados federais, quando não tiverem sido por lei. 8. Aprovar a divisão dos estados em zonas eleitorais ou a criação de novas zonas. 9. Expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste Código. 10. Fixar a diária do Corregedor-Geral, dos corregedores regionais e auxiliares em diligência fora da sede. 11. Enviar ao Presidente da República a lista tríplice organizada pelos Tribunais de Justiça nos termos do artigo 25. 12. Responder, sobre matéria eleitoral, as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. 13. Autorizar a contagem dos votos pelas mesas receptoras nos estados em que essa providência for solicitada pelo Tribunal Regional respectivo. 14. Requisitar a força federal necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem, e para garantir a votação e a apuração. 15. Organizar e divulgar a súmula de sua jurisprudência. 16. Requisitar funcionários da União e do Distrito Federal quando exigir o acúmulo ocasional do serviço de sua secretaria. 17. Publicar um boletim eleitoral. 18. Tomar quaisquer outras providências que julgar convenientes à execução da legislação eleitoral. Artigo 23. A. A competência normativa regulamentar prevista no parágrafo único do artigo 1º e no inciso 9 do caput do artigo 23 deste Código restringe-se a matérias especificamente autorizadas em lei, sendo vedado ao Tribunal Superior Eleitoral tratar de matéria relativa à organização dos partidos políticos. Artigo 24. Compete ao Procurador-Geral como chefe do Ministério Público Eleitoral. 1. Assistir às sessões do Tribunal Superior e tomar parte nas discussões. 2. Exercer ação pública e promovê-la até final, em todos os feitos de competência originária do Tribunal. 3. Oficiar em todos os recursos encaminhados ao Tribunal. 4. Manifestar-se por escrito ou oralmente em todos os assuntos submetidos à deliberação do Tribunal, quando solicitada sua audiência por qualquer dos juízes, ou por iniciativa sua, se entender necessário. 5. Defender a jurisdição do Tribunal. 6. Representar ao Tribunal sobre a fiel observância das leis eleitorais, especialmente quanto à sua aplicação uniforme em todo o país. 7. Requisitar diligências, certidões e esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições. 8. Expedir instruções aos órgãos do Ministério Público junto aos tribunais regionais. 9. Acompanhar, quando solicitado, o Corregedor-Geral, pessoalmente ou por intermédio de procurador que designe, nas diligências a serem realizadas. Título 2. Dos Tribunais Regionais. Artigo 25. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão: 1. Mediante eleição pelo voto secreto. A. De 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. B. De 2 juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça. 2. Do juiz federal e, havendo mais de um, do que for escolhido pelo Tribunal Federal de Recursos. E 3. Por nomeação do Presidente da República de 2 dentre 6 cidadãos de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. Artigo 26. O presidente e o vice-presidente do Tribunal Regional serão eleitos por este dentre os 3 desembargadores do Tribunal de Justiça. O terceiro desembargador será o Corregedor Regional da Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. As atribuições do Corregedor Regional serão fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e, em caráter supletivo ou complementar, pelo Tribunal Regional Eleitoral perante o qual servir. Parágrafo 2º. No desempenho de suas atribuições, o Corregedor Regional se locomoverá para as zonas eleitorais nos seguintes casos:
1. Por determinação do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral. 2. A pedido dos juízes eleitorais. 3. A requerimento de partido deferido pelo Tribunal Regional. 4. Sempre que entender necessário. Artigo 27. Servirá como procurador regional junto a cada Tribunal Regional Eleitoral o Procurador da República no respectivo Estado e onde houver mais de um, aquele que for designado pelo Procurador-Geral da República. Parágrafo 1º. No Distrito Federal, serão as funções de Procurador Regional Eleitoral exercidas pelo Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Substituirá o Procurador Regional, em suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal. Parágrafo 3º. Compete aos procuradores regionais exercer, perante os tribunais junto aos quais servirem, as atribuições do Procurador-Geral. Parágrafo 4º. Mediante prévia autorização do Procurador-Geral, podendo os procuradores regionais requisitar, para auxiliá-los nas suas funções, membros do Ministério Público Local, não tendo estes, porém, assento nas sessões do Tribunal. Artigo 28. Os tribunais regionais deliberam por maioria de votos, em sessão pública, com a presença da maioria de seus membros. Parágrafo 1º. No caso de impedimento e não existindo quórum, será o membro do tribunal substituído por outro da mesma categoria, designado na forma prevista na Constituição. Parágrafo 2º. Perante o Tribunal Regional, e com recurso voluntário para o Tribunal Superior, qualquer interessado poderá arguir a suspeição dos seus membros, do Procurador Regional ou de funcionários da sua secretaria, assim como dos juízes e escrivães eleitorais, nos casos previstos na Lei Processual Civil e por motivo de parcialidade partidária, mediante o processo previsto em regimento. Parágrafo 3º. No caso previsto no parágrafo anterior, será observado o disposto no parágrafo único do artigo 20. Parágrafo 4º. As decisões dos tribunais regionais sobre quaisquer ações que importem cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. Parágrafo 5º. No caso do parágrafo 4º, se ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado o suplente da mesma classe. Artigo 29. Compete aos tribunais regionais: 1. Processar e julgar originariamente a. O registro e o cancelamento do registro dos diretórios estaduais e municipais de partidos políticos, bem como de candidatos a governador, vice-governadores, e membro do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. B. Os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo Estado. Se há suspeição ou impedimentos aos seus membros, ao procurador regional e aos funcionários da sua secretaria, assim como aos juízes e escrivães eleitorais. D. Os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais. E o habeas corpus ou mandado de segurança, em matéria eleitoral, contra ato de autoridades que respondam perante os tribunais de justiça por crime de responsabilidade e, em grau de recurso, os denegados ou concedidos pelos juízes eleitorais, ou ainda, o habeas corpus quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. F. As reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos, quanto à sua contabilidade e à apuração da origem dos seus recursos. G. Os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos pelos juízes eleitorais em 30 dias da sua conclusão para julgamento, formulados por partido candidato, Ministério Público ou parte legitimamente interessada sem prejuízo das sanções decorrentes do excesso de prazo. 2. Julgar os recursos interpostos a. Dos atos e das decisões proferidas pelos juízes e juntas eleitorais. B. Das decisões dos juízes eleitorais que concederem ou denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Parágrafo único. As decisões dos tribunais regionais são irrecorríveis, salvo nos casos do artigo 276. Artigo 30. Compete ainda privativamente aos tribunais regionais: 1. Elaborar o seu regimento interno. 2. Organizar a sua secretaria e a corregedoria regional, provendo-lhes os cargos na forma da lei, e propor ao Congresso Nacional, por intermédio do Tribunal Superior, a criação ou supressão de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos. 3. Conceder aos seus membros e aos juízes eleitorais licença e férias, assim como afastamento do exercício dos cargos efetivos, submetendo, quanto àqueles, a decisão à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral.
4. Fixar a data das eleições de governador e vice-governador, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e juízes de paz, quando não determinada por disposição constitucional ou legal. 5. Constituir as juntas eleitorais e designar a respectiva sede e jurisdição. 6. Indicar ao Tribunal Superior as zonas eleitorais ou sessões em que a contagem dos votos deva ser feita pela mesa receptora. 7. Apurar com os resultados parciais enviados pelas juntas eleitorais os resultados finais das eleições de governador e vice-governador de membros do Congresso Nacional e expedir os respectivos diplomas, remetendo dentro do prazo de 10 dias após a diplomação, ao Tribunal Superior, cópia das atas de seus trabalhos. 8. Responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade pública ou partido político. 9. Dividir a respectiva circunscrição em zonas eleitorais, submetendo essa divisão, assim como a criação de novas zonas, à aprovação do Tribunal Superior. 10. Aprovar a designação do ofício de justiça que deva responder pela escrivania eleitoral durante o biênio. 11. Revogado. 12. Requisitar a força necessária ao cumprimento de suas decisões, solicitar ao Tribunal Superior a requisição de força federal. 13. Autorizar, no Distrito Federal e nas capitais dos estados, ao seu presidente e no interior, aos juízes eleitorais, a requisição de funcionários federais, estaduais ou municipais para auxiliarem os escrivães eleitorais, quando exigir o acúmulo ocasional do serviço. 14. Requisitar funcionários da União e ainda no Distrito Federal e em cada estado ou território, funcionários dos respectivos quadros administrativos, no caso de acúmulo ocasional de serviço de suas secretarias. 15. Aplicar as penas disciplinares de advertência e de suspensão até 30 dias aos juízes eleitorais. 16. Cumprir e fazer cumprir as decisões e instruções do Tribunal Superior. 17. Determinar, em caso de urgência, providências para a execução da lei na respectiva circunscrição. 18. Organizar o fichário dos eleitores do Estado. 19. Suprimir os mapas parciais de apuração, mandando utilizar apenas os boletins e os mapas totalizadores, desde que o menor número de candidatos às eleições proporcionais justifique a supressão, observadas as seguintes normas. A qualquer candidato ou partido poderá requerer ao Tribunal Regional que suprima a exigência dos mapas parciais de apuração. B. Da decisão do Tribunal Regional, qualquer candidato ou partido poderá, no prazo de 3 dias, recorrer para o Tribunal Superior, que decidirá em 5 dias. C. A supressão dos mapas parciais de apuração só será admitida até 6 meses antes da data da eleição. D. Os boletins e mapas de apuração serão impressos pelos tribunais regionais, depois de aprovados pelo Tribunal Superior. E o Tribunal Regional ouvirá os partidos na elaboração dos modelos dos boletins e mapas de apuração a fim de que estes atendam às peculiaridades locais, encaminhando os modelos que aprovar, acompanhados das sugestões ou impugnações formuladas pelos partidos, à decisão do Tribunal Superior. Artigo 31. Faltando num território o Tribunal Regional, ficará a respectiva circunscrição eleitoral sob a jurisdição do Tribunal Regional que o Tribunal Superior designar. Título 3. Dos juízes eleitorais. Artigo 32. Cabe a jurisdição de cada uma das zonas eleitorais a um juiz de direito em efetivo exercício e, na falta deste, ao seu substituto legal que goze das prerrogativas do artigo 95 da Constituição. Parágrafo único. Onde houver mais de uma vara, o Tribunal Regional designará aquela ou aquelas, a que incumbe o serviço eleitoral. Artigo 33. Nas zonas eleitorais onde houver mais de uma serventia de justiça, o juiz indicará ao Tribunal Regional a que deve ter o anexo da escrivania eleitoral pelo prazo de 2 anos. Parágrafo 1º. Não poderá servir como escrivão eleitoral, sob pena de demissão, o membro de diretório de partido político, nem o candidato a cargo eletivo, seu cônjuge e parente consanguíneo ou afim até o 2º grau. Parágrafo 2º. O escrivão eleitoral, em suas faltas e impedimentos, será substituído na forma prevista pela Lei de Organização Judiciária Local. Artigo 34. Os juízes despacharão todos os dias na sede da sua zona eleitoral. Artigo 35. Compete aos juízes: 1. Cumprir e fazer cumprir as decisões e determinações do Tribunal Superior e do Regional.
2. Processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos tribunais regionais. 3. Decidir habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral, desde que essa competência não esteja atribuída privativamente à instância superior. 4. Fazer as diligências que julgar necessárias à ordem e presteza do serviço eleitoral. 5. Tomar conhecimento das reclamações que lhe forem feitas verbalmente ou por escrito, reduzindo-as a termo, e determinando as providências que cada caso exigir. 6. Indicar para aprovação do Tribunal Regional a serventia de justiça que deve ter o anexo da escrivania eleitoral. 7. Revogado. 8. Dirigir os processos eleitorais e determinar a inscrição e a exclusão de eleitores. 9. Expedir títulos eleitorais e conceder transferência de eleitor. 10. Dividir a zona em seções eleitorais. 11. Mandar organizar, em ordem alfabética, relação dos eleitores de cada seção, para remessa à mesa receptora, juntamente com a pasta das folhas individuais de votação. 12. Ordenar o registro e cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos municipais e comunicá-los ao Tribunal Regional. 13. Designar, até 60 dias antes das eleições, os locais das sessões. 14. Nomear, 60 dias antes da eleição, em audiência pública anunciada com pelo menos 5 dias de antecedência, os membros das mesas receptoras. 15. Instruir os membros das mesas receptoras sobre as suas funções. 16. Providenciar para a solução das ocorrências que se verificarem nas mesas receptoras. 17. Tomar todas as providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos das eleições. 18. Fornecer aos que não votaram por motivo justificado e aos não alistados, por dispensados do alistamento, um certificado que os isente das sanções legais. 19. Comunicar, até às 12 horas do dia seguinte à realização da eleição, ao Tribunal Regional e aos delegados de partidos credenciados, o número de eleitores que votarem em cada uma das seções da zona sob sua jurisdição, bem como o total de votantes da zona. Título 4. Das Juntas Eleitorais. Artigo 36. Compor-se-ão as juntas eleitorais de um juiz de direito, que será o presidente, e de 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Parágrafo 1º. Os membros das juntas eleitorais serão nomeados 60 dias antes da eleição, depois de aprovação do Tribunal Regional, pelo presidente deste, a quem cumpre também designar-lhes a sede. Parágrafo 2º. Até 10 dias antes da nomeação, os nomes das pessoas indicadas para compor as juntas serão publicados no órgão oficial do Estado, podendo qualquer partido, no prazo de 3 dias, em petição fundamentada, impugnar as indicações. Parágrafo 3º. Não podem ser nomeados membros das juntas, escrutinadores ou auxiliares. 1. Os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o 2º grau, inclusive, e bem assim o cônjuge. 2. Os membros de diretorias de partidos políticos devidamente registrados e cujos nomes tenham sido oficialmente publicados. 3. As autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo. 4. Os que pertencerem ao serviço eleitoral. Artigo 37. Poderão ser organizadas tantas juntas quantas permitir o número de juízes de direito que gozem das garantias do artigo 95 da Constituição, mesmo que não sejam juízes eleitorais. Parágrafo único. Nas zonas em que houver de ser organizada mais de uma junta, ou quando estiver vago o cargo de juiz eleitoral ou estiver este impedido, o presidente do Tribunal Regional, com a aprovação deste, designará juízes de direito da mesma ou de outras comarcas, para presidirem as juntas eleitorais. Artigo 38. Ao presidente da junta é facultado nomear, dentre cidadãos de notória idoneidade, escrutinadores e auxiliares em número capaz de atender à boa marcha dos trabalhos. Parágrafo 1º. É obrigatória essa nomeação sempre que houver mais de 10 urnas a apurar. Parágrafo 2º. Na hipótese do desdobramento da junta em turmas, o respectivo presidente nomeará um escrutinador para servir como secretário em cada turma. Parágrafo 3º. Além dos secretários a que se refere o parágrafo anterior, será designado pelo presidente da junta um escrutinador para secretário-geral competindo-lhe: 1. Lavrar as atas. 2. Tomar por termo ou protocolar os recursos, neles funcionando como escrivão. 3.
totalizar os votos apurados. Artigo 39. Até 30 dias antes da eleição, o presidente da Junta comunicará ao presidente do Tribunal Regional as nomeações que houver feito e divulgará a composição do órgão por edital publicado ou afixado, podendo qualquer partido oferecer impugnação motivada no prazo de 3 dias. Artigo 40. Compete à Junta Eleitoral: 1. Apurar, no prazo de 10 dias, as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob a sua jurisdição. 2. Resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e da apuração. 3. Expedir os boletins de apuração mencionados no artigo 178. 4. Expedir diploma aos eleitos para cargos municipais. Parágrafo único. Nos municípios onde houver mais de uma junta eleitoral, a expedição dos diplomas será feita pelo que for presidida pelo juiz eleitoral mais antigo, a qual as demais enviarão os documentos da eleição. Artigo 41. Nas zonas eleitorais em que for autorizada a contagem prévia dos votos pelas mesas receptoras, compete à Junta Eleitoral tomar as providências mencionadas no artigo 195. Parte 3ª. Do alistamento. Título 1. Da qualificação e inscrição. Artigo 42. O alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor. Parágrafo único. Para o efeito da inscrição, é domicílio eleitoral o lugar de residência ou moradia do requerente, e verificado ter o alistando mais de uma, considerar-se-á domicílio qualquer delas. Artigo 43. O alistando apresentará em cartório ou local previamente designado requerimento em fórmula que obedecerá ao modelo aprovado pelo Tribunal Superior. Artigo 44. O requerimento, acompanhado de 3 retratos, será instruído com um dos seguintes documentos, que não poderão ser supridos mediante justificação. 1. Carteira de identidade expedida pelo órgão competente do Distrito Federal ou dos Estados. 2. Certificado de quitação do serviço militar. 3. Certidão de idade extraída do Registro Civil. 4. Instrumento público do qual se infirá por direito ter o requerente idade superior a 18 anos e do qual conste também os demais elementos necessários à sua qualificação. 5. Documento do qual se infira a nacionalidade brasileira originária ou adquirida do requerente. Parágrafo único. Será devolvido o requerimento que não contenta os dados constantes do modelo oficial na mesma ordem e em caracteres inequívocos. Artigo 45. O escrivão, o funcionário ou preparador recebendo a fórmula e documentos determinará que o alistando deite e assine a petição e em ato contínuo atestará terem sido a data e a assinatura lançados na sua presença. Em seguida, tomará a assinatura do requerente na folha individual de votação e nas 2 vias do título eleitoral, dando o recibo da petição e do documento. Parágrafo 1º. O requerimento será submetido ao despacho do juiz nas 48 horas seguintes. Parágrafo 2º. Poderá o juiz, se tiver dúvida quanto à identidade do requerente ou sobre qualquer outro requisito para o alistamento, converter o julgamento em diligência para que o alistando esclareça ou complete a prova ou, se for necessário, compareça pessoalmente à sua presença. Parágrafo 3º. Se tratar de qualquer omissão ou irregularidade que possa ser sanada, fixará o juiz para isso prazo razoável. Parágrafo 4º. Deferido o pedido no prazo de 5 dias, o título e o documento que instruiu o pedido serão entregues pelo juiz, escrivão, funcionário ou preparador. A entrega far-se-á ao próprio eleitor mediante recibo, ou a quem o eleitor autorizar por escrito o recebimento, cancelando-se o título cuja assinatura não for idêntica à do requerimento de inscrição e à do recibo. O recibo será obrigatoriamente anexado ao processo eleitoral, incorrendo o juiz que não o fizer na multa de 1 a 5 salários mínimos regionais, na qual incorrerão ainda o escrivão, funcionário ou preparador, se responsáveis bem como qualquer deles. Se entregarem ao eleitor o título cuja assinatura não for idêntica à do requerimento de inscrição e do recibo ou fizerem a pessoa não autorizada por escrito. Parágrafo 5º. A restituição de qualquer documento não poderá ser feita antes de despachado o pedido de alistamento pelo juiz eleitoral. Parágrafo 6º. Quinzenalmente o juiz eleitoral fará publicar pela imprensa, onde houver ou por editais, a lista dos pedidos de inscrição, mencionando os deferidos, os indeferidos e os convertidos em diligência, contando-se dessa publicação o prazo para os recursos a que se refere o parágrafo seguinte.
Parágrafo 7º do despacho que indeferir o requerimento de inscrição caberá recurso interposto pelo alistando, e do que o deferir poderá recorrer qualquer delegado de partido. Parágrafo 8º. Os recursos referidos no parágrafo anterior serão julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral dentro de 5 dias. Parágrafo 9º. Fim desse prazo, sem que o alistando se manifeste, ou logo que seja desprovido o recurso em instância superior, o juiz inutilizará a folha individual de votação assinada pelo requerente, a qual ficará fazendo parte integrante do processo e não poderá, em qualquer tempo, se substituída nem dele retirada, sob pena de incorrer o responsável nas sanções previstas no artigo 293, parágrafo 10. No caso de indeferimento do pedido, o cartório devolverá ao requerente, mediante recibo, as fotografias e o documento com que houver instruído o seu requerimento. Parágrafo 11. O título eleitoral e a folha individual de votação somente serão assinados pelo juiz eleitoral depois de preenchidos pelo cartório e de deferido o pedido, sob as penas do artigo 293. Parágrafo 12. É obrigatória a remessa ao Tribunal Regional da ficha do eleitor, após a expedição do seu título. Artigo 46. As folhas individuais de votação e os títulos serão confeccionados de acordo com o modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 1º. Da folha individual de votação e do título eleitoral constará a indicação da seção em que o eleitor tiver sido inscrito, a qual será localizada dentro do distrito judiciário ou administrativo de sua residência e o mais próximo dela, considerados a distância e os meios de transporte. Parágrafo 2º. As folhas individuais de votação serão conservadas em pastas, uma para cada sessão eleitoral. As mesas receptoras serão por estas encaminhadas com a urna e os demais documentos da eleição às juntas eleitorais, que as devolverão, findos os trabalhos da apuração, ao respectivo cartório, onde ficarão guardadas. Parágrafo 3º. O eleitor ficará vinculado permanentemente à sessão eleitoral indicada no seu título, salvo 1. Se transferir de zona ou município, hipótese em que deverá requerer transferência. 2. Se até 100 dias antes da eleição provar, perante o juiz eleitoral, que mudou de residência dentro do mesmo município, de um distrito para outro ou para lugar muito distante da sessão em que se acha inscrito, caso em que serão feitas na folha de votação e no título eleitoral, para esse fim exibido as alterações correspondentes, devidamente autenticadas pela autoridade judiciária. Parágrafo 4º. O eleitor poderá, a qualquer tempo, requerer ao juiz eleitoral a retificação de seu título eleitoral ou de sua folha individual de votação, quando neles constar erro evidente ou indicação de seção diferente daquela a que devesse corresponder a residência indicada no pedido de inscrição ou transferência. Parágrafo 5º. O título eleitoral servirá de prova de que o eleitor está inscrito na sessão em que deve votar. E uma vez datado e assinado pelo presidente da mesa receptora, servirá também de prova de haver o eleitor votado. Artigo 47. As certidões de nascimento ou casamento, quando destinadas ao alistamento eleitoral, serão fornecidas gratuitamente, segundo a ordem dos pedidos apresentados em cartório pelos alistandos ou delegados de partido. Parágrafo 1º. Os cartórios de registro civil farão, ainda, gratuitamente, o registro de nascimento visando ao fornecimento de certidão aos alistandos, desde que provem carência de recursos ou aos delegados de partido para fins eleitorais. Parágrafo 2º. Em cada cartório de registro civil haverá um livro especial aberto e rubricado pelo juiz eleitoral, onde o cidadão ou o delegado de partido deixará expresso o pedido de certidão para fins eleitorais, datando. Parágrafo 3º. O escrivão, dentro de 15 dias da data do pedido, concederá a certidão, ou justificará, perante o juiz eleitoral porque deixa de fazê-lo. Parágrafo 4º. A infração ao disposto neste artigo sujeitará o escrivão às penas do artigo 293. Artigo 48. O empregado, mediante comunicação com 48 horas de antecedência, poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário e por tempo não excedente a 2 dias, para o fim de se alistar eleitor ou requerer transferência. Artigo 49. Os cegos alfabetizados pelo sistema Braille que reunirem as demais condições de alistamento, podem qualificar-se mediante o preenchimento da fórmula impressa e a aposição do nome com as letras do referido alfabeto.
Parágrafo 1º. De forma idêntica serão assinadas a folha individual de votação e as vias do título. Parágrafo 2º. Esses atos serão feitos na presença também de funcionários de estabelecimento especializado de amparo e proteção de cegos, conhecedor do sistema Braille, que subscreverá com o escrivão ou funcionário designado o seguinte declaração a ser lançada no modelo de requerimento. Atestamos que a presente fórmula, bem como a folha individual de votação e vias do título, foram subscritas pelo próprio em nossa presença. Artigo 50. O juiz eleitoral providenciará para que se proceda ao alistamento nas próprias sedes dos estabelecimentos de proteção aos cegos, marcando previamente dia e hora para tal fim, podendo se inscrever na zona eleitoral correspondente todos os cegos do município. Parágrafo 1º. Os eleitores inscritos em tais condições deverão ser localizados em uma mesma seção da respectiva zona. Parágrafo 2º. Se no alistamento realizado pela forma prevista nos artigos anteriores, o número de eleitores não alcançar o mínimo exigido, este se completará com a inclusão de outros ainda que não sejam cegos. Artigo 51. Revogado. Capítulo 1. Da segunda via. Artigo 52. No caso de perda ou extravio de seu título, requererá o eleitor ao juiz do seu domicílio eleitoral, até 10 dias antes da eleição, que lhes peça segunda via. Parágrafo 1º. O pedido de segunda via será apresentado em cartório, pessoalmente pelo eleitor, instruído o requerimento no caso de inutilização ou dilaceração, com a primeira via do título. Parágrafo 2º. No caso de perda ou extravio do título, o juiz, após receber o requerimento de segunda via, fará publicar, pelo prazo de 5 dias pela imprensa, onde houver, ou por editais, a notícia do extravio ou perda e do requerimento de segunda via, deferindo o pedido, findo este prazo, se não houver impugnação. Artigo 53. Se o eleitor estiver fora do seu domicílio eleitoral, poderá requerer a segunda via ao juiz da zona em que se encontrar, esclarecendo se vai recebê-la na sua zona ou na em que requereu. Parágrafo 1º. O requerimento, acompanhado de um novo título assinado pelo eleitor na presença do escrivão ou de funcionário designado e de uma fotografia, será encaminhado ao juiz da zona do eleitor. Parágrafo 2º. Antes de processar o pedido, na forma prevista no artigo anterior, o juiz determinará que se confira a assinatura constante do novo título com a da folha individual de votação ou do requerimento de inscrição. Parágrafo 3º. Deferido o pedido, o título será enviado ao juiz da zona que remeteu o requerimento, caso o eleitor haja solicitado essa providência, ou ficará em cartório aguardando que o interessado o procure. Parágrafo 4º. O pedido de segunda via formulado nos termos deste artigo só poderá ser recebido até 60 dias antes do pleito. Artigo 54. O requerimento de segunda via, em qualquer das hipóteses, deverá ser assinado sobre selos federais, correspondentes a 2% do salário mínimo da zona eleitoral de inscrição. Parágrafo único. Somente será expedida segunda via a eleitor que estiver quite com a Justiça Eleitoral, exigindo-se para o que foi multado e ainda não liquidou a dívida, o prévio pagamento, através de selo federal inutilizado nos autos. Capítulo 2. Da transferência. Artigo 55. Em caso de mudança de domicílio, cabe ao eleitor requerer ao juiz do novo domicílio sua transferência, juntando o título anterior. Parágrafo 1º. A transferência só será admitida satisfeitas as seguintes exigências. 1. Entrada do requerimento no cartório eleitoral do novo domicílio até 100 dias antes da data da eleição. 2. Transcorrência de pelo menos 1 ano da inscrição primitiva. 3. Residência mínima de 3 meses no novo domicílio, atestada pela autoridade policial ou provada por outros meios convincentes. Parágrafo 2º. Disposto nos números 2 e 3 do parágrafo anterior, não se aplica quando se tratar de transferência de título eleitoral de servidor público civil, militar, autárquico ou de membros de sua família, por motivo de remoção ou transferência. Artigo 56. No caso de perda ou extravio do título anterior declarado esse fato na petição de transferência, o juiz do novo domicílio, como ato preliminar, requisitará, por telegrama, a confirmação do alegado à zona eleitoral onde o requerente se achava inscrito.
Parágrafo 1º. O juiz do antigo domicílio, no prazo de 5 dias, responderá por ofício ou telegrama, esclarecendo se o interessado é realmente eleitor, se a inscrição está em vigor e ainda, qual o número e a data da inscrição respectiva. Parágrafo 2º. A informação mencionada no parágrafo anterior suprirá a falta do título extraviado ou perdido para o efeito da transferência, devendo fazer parte integrante do processo. Artigo 57. O requerimento de transferência de domicílio eleitoral será imediatamente publicado na imprensa oficial na capital e em cartório nas demais localidades, podendo os interessados impugná-lo no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. Certificado o cumprimento do disposto neste artigo, o pedido deverá ser desde logo decidido, devendo o despacho do juiz ser publicado pela mesma forma. Parágrafo 2º. Poderá recorrer para o Tribunal Regional Eleitoral, no prazo de 3 dias, o eleitor que pediu a transferência, sendo-lhe a mesma negada, ou qualquer delegado de partido quando o pedido for deferido. Parágrafo 3º. Dentro de 5 dias, o Tribunal Regional Eleitoral decidirá do recurso interposto nos termos do parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Só será expedido novo título decorridos os prazos previstos neste artigo e respectivos parágrafos. Artigo 58. Expedido o novo título, o juiz comunicará a transferência ao Tribunal Regional competente no prazo de 10 dias, enviando-lhe o título eleitoral se houver, ou documento a que se refere o parágrafo 1º do artigo 56. Parágrafo 1º. Na mesma data comunicará ao juiz da zona de origem a concessão da transferência e requisitará a folha individual de votação. Parágrafo 2º. Na nova folha individual de votação ficará consignado, na coluna destinada a anotações, que a inscrição foi obtida por transferência, e, de acordo com os elementos constantes do título primitivo, qual o último pleito em que o eleitor transferido votou. Essa anotação constará também de seu título. Parágrafo 3º. O processo de transferência só será arquivado após o recebimento da folha individual de votação da zona de origem, que dele ficará constando, devidamente inutilizada, mediante a posição de carimbo a tinta vermelha. Parágrafo 4º. No caso de transferência de município ou distrito dentro da mesma zona, deferido o pedido, o juiz determinará a transposição da folha individual de votação para a pasta correspondente ao novo domicílio, a anotação de mudança no título eleitoral e comunicará ao Tribunal Regional para necessária averbação na ficha do eleitor. Artigo 59. Na zona de origem recebida do juiz do novo domicílio a comunicação de transferência, o juiz tomará as seguintes providências. 1. Determinará o cancelamento da inscrição do transferido e a remessa dentro de 3 dias da folha individual de votação ao juiz requisitante. 2. Ordenará a retirada do fichário da segunda parte do título. 3. Comunicará o cancelamento ao Tribunal Regional a que estiver subordinado, que fará a devida anotação na ficha de seus arquivos. 4. Se o eleitor havia assinado ficha de registro de partido, comunicará ao juiz do novo domicílio e ainda ao Tribunal Regional, se a transferência foi concedida para outro estado. Artigo 60. O eleitor transferido não poderá votar no novo domicílio eleitoral em eleição suplementar a que tiver sido realizada antes de sua transferência. Artigo 61. Somente será concedida transferência ao eleitor que estiver quite com a Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. Se o requerente não instruir o pedido de transferência com o título anterior, o juiz do novo domicílio, ao solicitar informação ao da zona de origem, indagará se o eleitor está quite com a Justiça Eleitoral, ou não estando, qual a importância da multa imposta e não paga. Parágrafo 2º. Instruído o pedido com o título, e verificado que o eleitor não votou em eleição anterior, o juiz do novo domicílio solicitará informações sobre o valor da multa arbitrada na zona de origem, salvo se o eleitor não quiser aguardar a resposta, hipótese em que pagará o máximo previsto. Parágrafo 3º. O pagamento da multa, em qualquer das hipóteses dos parágrafos anteriores, será comunicado ao juízo de origem para as necessárias anotações. Capítulo 3. Dos preparadores. Artigos 62 ao 65 revogados. Capítulo 4. Dos delegados de partido perante o alistamento. Artigo 66. É lícito aos partidos políticos, por seus delegados: 1. Acompanhar os processos de inscrição. 2. Promover a exclusão de qualquer eleitor inscrito ilegalmente e assumir a defesa do eleitor cuja exclusão esteja sendo promovida.
3. Examinar, sem perturbação do serviço e em presença dos servidores designados, os documentos relativos ao alistamento eleitoral, podendo deles tirar cópias ou fotocópias. Parágrafo 1º. Perante o juízo eleitoral, cada partido poderá nomear 3 delegados. Parágrafo 2º. Perante os preparadores, cada partido poderá nomear até 2 delegados, que assistam e fiscalizem os seus atos. Parágrafo 3º. Os delegados a que se refere este artigo serão registrados perante os juízes eleitorais, a requerimento do presidente do Diretório Municipal. Parágrafo 4º. O delegado credenciado junto ao Tribunal Regional Eleitoral poderá representar o partido junto a qualquer juízo ou preparador do Estado, assim como o delegado credenciado perante o Tribunal Superior Eleitoral poderá representar o partido perante qualquer tribunal regional, juízo ou preparador. Capítulo 5. Do encerramento do alistamento. Artigo 67. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 100 dias anteriores à data da eleição. Artigo 68. Em audiência pública que se realizará às 14 horas do 69º dia anterior à eleição, o juiz eleitoral declarará encerrada a inscrição de eleitores na respectiva zona e proclamará o número dos inscritos até às 18 horas do dia anterior, o que comunicará incontinenti ao Tribunal Regional Eleitoral por telegrama e fará público em edital, imediatamente afixado no lugar próprio do juízo e divulgado pela imprensa, onde houver, declarando nele o nome do último eleitor inscrito e o número do respectivo título, fornecendo aos diretórios municipais dos partidos cópia autêntica desse edital. Parágrafo 1º. Na mesma data será encerrada a transferência de eleitores, devendo constar do telegrama do juiz eleitoral ao Tribunal Regional Eleitoral, do edital e da cópia deste fornecida aos diretórios municipais dos partidos e da publicação da imprensa, os nomes dos 10 últimos eleitores, cujos processos de transferência estejam definitivamente ultimados e o número dos respectivos títulos eleitorais. Parágrafo 2º. Despacho de pedido de inscrição, transferência ou segunda via proferido após esgotado o prazo legal, sujeita o juiz eleitoral às penas do artigo 291. Artigo 69. Os títulos eleitorais resultantes dos pedidos de inscrição ou de transferência serão entregues até 30 dias antes da eleição. Parágrafo único. A segunda via poderá ser entregue ao eleitor até a véspera do pleito. Artigo 70. O alistamento reabrir-se-á em cada zona, logo que estejam concluídos os trabalhos da sua junta eleitoral.